Hoje é dia 30 de setembro de 2025. O mês de setembro está acabando e com ele está acabando toda aquela campanha de Setembro Amarelo. E a gente vai falar sobre isso, sobre a família enlutada do como é difícil superar isso daí. Meu irmão, ele desde criança, ele sempre demonstrou que tinha algumas dificuldades mentais, vamos dizer assim. Mas, por sermos de uma família cristã, meus pais não concordavam com isso, né? Eles achavam que era rebeldia, que era demônio, enfim. E aí foi deixando pra lá, foi passando o tempo, né? Ele não buscou tratamento, nunca foi atrás de nada. E ele sempre tentando se encaixar do jeito dele, mas sempre com muita dificuldade, tanto de responsabilidade, dificuldade de interagir, dificuldade de se encaixar mesmo na sociedade. Era muito difícil para o meu irmão isso. Meu pai faleceu em 1996. Meu irmão tinha 18 anos na época. E aí, após isso, a minha mãe entrou em luto, mas um luto muito profundo, uma depressão muito profunda. Ela se isolava e, enfim, ela não teve a força, né, de entender que ela tinha mais dois filhos, né, porque somos em quatro. Mas minhas irmãs eram casadas, né? Então tinha eu com 15 anos na época e meu irmão com 18 anos. Ela não entendia isso, né? Ela não entendeu que ela tinha vida para seguir. E foi deixando. E nessa de que minha mãe, com depressão profunda, eu, uma adolescente ainda, tendo que encarar a vida adulta, meu irmão acabou que se jogou nas drogas. E uns 5 anos mais ou menos depois que meu pai faleceu, ele teve o primeiro surto. Foi horrível. E aí, desde esse dia, se eu não me engano, foi em 2000, ano de 2000, eu acho, ou 99. Desde esse ano até o dia da perda dele, foram anos muito difíceis, porque a gente não entendia de saúde mental. A gente não sabia o que era a doença, né? O que ele tinha. Na verdade, a gente nem sabia o que ele tinha. E isso foi muito difícil. E foram anos de médico em médico, de remédios, muitos medicamentos e muitos tratamentos. E mesmo assim, chegou um momento que ele não deu conta. Mas até o dia dele não dar conta, ele tinha tentado outras vezes, né? E se a gente for parar para pensar, ele sempre demonstrou que ia fazer isso. Ele sempre deixou claro que ele ia fazer isso porque ele não aguentava as vozes que ele ouvia, que vinha na cabeça dele. E aí, como nós fomos criados em um lar cristão, a princípio ele acreditava que eram demônios. E depois ele achava que tinha poder de telepatia, que ele conseguia ouvir a mente das pessoas, que ele conseguia se comunicar com os amigos dele que estavam longe. Foi uma luta. Até que chegou o dia. Eu lembro muito bem, porque foi numa terça-feira, como hoje. Eu já morava aqui nessa casa. Aí nos fundos dessa minha casa tem uma outra casa que é onde ele morava. E ele sempre vinha tomar café aqui. Né? De manhã ele fazia todas as refeições dele aqui. E nesse dia ele não veio. Mas também não era tão... Porque tinha dia que ele não vinha, né? Ele não fazia isso. Ele sempre tomava café, mas não... Tinha dia que ele não tomava café. E minha mãe estava doente, tinha cuidadora, tinha moça que trabalhava aqui. Quando foi umas 10 horas da manhã, eu fui no mercado comprar alguma coisa que ia fazer de almoço. E minha irmã me ligou. Ela, ai, cadê o Jura?
porque ele tinha consulta, ele tinha que ir lá buscar os medicamentos e tal, e eu quero saber se ele foi, ele não tinha celular, né? Aí eu falei, olha, eu não tô em casa, quando eu chegar eu vou ver. Aí eu te falo, né, se ele foi ou não. Aí vim pra casa, chamei ele, chamei, não atendeu. Aí eu falei pra ela, falei, olha, eu acho que ele deve ter ido, né, porque eu chamei ele, não abriu a porta. Passou. Quando deu um meio-dia e meio, mais ou menos, o meu cunhado chegou aqui em casa e falou, eu tô preocupado com o Jura, cadê ele? Aí eu falei, olha, ele deve ter ido buscar os medicamentos dele, né? Não sei, ele não atende. Aí ele foi lá, bateu, chamou também, nada. E ele falou assim, cadê a chave? Você tem a chave de lá? Porque é uma casa dos fundos, mas ela é isolada, né? Aí eu falei, cara, eu tenho. E, gente, eu procurei essa chave, não encontrei em lugar nenhum. Passou. Eu levei minha mãe tinha, na terça-feira, ela tinha um lugar que ela ia, que a gente levava ela, e tem vários idosos lá, e eles fazem forró, enfim. É bem divertido, né? Nessa época ela andava ainda e tudo, e aí eu levei com a cuidadora, a minha mãe pra esse lugar, e voltei pra casa. Aí eu já tava cismada. Aí eu já sabia que alguma coisa ruim tinha acontecido. Aquele sentimento, sabe? Aquela intuição. Eu voltei, aí junto com a moça que trabalhava pra gente aqui, eu falei, vamos procurar a chave, vamos abrir lá, né? Gente, a chave tava na minha mão o tempo inteiro e eu, sei lá, não sei o que acontece. Que, enfim, não vi que a chave tava com a gente o tempo inteiro. Só que inclusive antes de encontrar a chave, né? Tem uma janela que dá para um lugar que é como se fosse uma loja, né? Então tem a minha cozinha, aí tem um quintal e tem como se fosse uma loja. Nessa loja tem uma janelinha que dá para o quintal da onde ele morava. E essa janela, ela não é lisa, né? Eu não sei como é que fala o nome do material. Ela é ondulada. É um vidro ondulado, então a gente tem um pouco de dificuldade de olhar, né? De enxergar o que tem lá. E foi eu, essa moça e meu filho. E a gente olhava na janela e eu chamava e nada. E eu olhava de novo na janela e não vi nada. Até que de repente eu olhei direito e aí vi. E aí foi difícil. E depois, depois o Alzheimer da minha mãe piorou muito. E até peço desculpa porque é difícil falar. E a gente teve que viver, né? Teve que seguir. E eu vou aproveitar e vou falar coisas que as pessoas não devem falar para uma família que está enlutada por uma situação dessa. E a primeira delas é, gente, não fala que esse ente querido foi pro inferno. Porque se você acredita, se a sua religião diz que uma pessoa que comete este ato vai pro inferno, tá tudo bem, é a sua crença, mas nem todo mundo acredita nisso. E eu recebi pessoas dentro da minha casa para falar exatamente isso. Ai, que pena, né? Uma pessoa tão boa, mas foi pro inferno. Não façam isso. Porque a dor da perda já é muito grande. E aí a pessoa sem noção, sabe, vem para falar um negócio desse e com qual o intuito? Não vai. Isso não é acolhedor. Então não façam isso. E outra coisa é que não é simples. O luto, quando a gente perde uma pessoa para esse ato, é bem diferente de quando a gente perde uma pessoa. Por exemplo, meu pai que morreu de infarto. Foi de repente, foi do nada. Mas o luto é diferente. Minha mãe que morreu de Alzheimer. O luto é diferente.
A dor que a família sente por um ente querido que comete isso, não dá pra descrever. Porque a gente se questiona. A gente fala, mas e se eu tivesse ido lá? Mas e se eu tivesse acordado ele? Mas e se eu tivesse... Entende? Tanto se. A culpa. Desculpa de novo pela emoção, porque realmente não é fácil. E aí fica, né, esses questionamentos para as pessoas que, por um acaso, viram alguém fazendo isso. Por que vocês não se colocam no lugar da família, né? Pensa um pouquinho antes de falar. Foi uma coisa que eu percebi, inclusive, no dia do enterro, foi que as pessoas quando vêm falar com a gente é diferente. Ninguém fala, foi descansou em paz, né? Agora vai descansar. Não. O máximo que elas falam é meus sentimentos. Que pena. Só. Tenham mais compaixão. É muito difícil, gente, é muito difícil. Passar por isso não é fácil. Fez 7 anos que ele fez isso e a dor ainda é difícil. E é isso. Depois eu volto mais porque realmente não é fácil falar sobre isso e eu vou trazer um vídeo para falar as coisas que não se deve falar para uma família enlutada. Obrigada, gente.